Vamos lá, então. Deixa eu só minimizar aqui na outra tela. Ok. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre esses quatro temas aqui, tá? A gente vai falar sobre agregações, consultas combinadas ou joins, ok? Na sequência, operadores de conjunto e funções de janela, tá? Então, esse aqui é o escopo da nossa aula. Vamos, então, ao que interessa. Agregações. O que que é isso, tá? Agregação é um recurso que a gente precisa muitas vezes para você fazer resumo dos dados, tá? Muitas vezes você precisa avaliar os dados em vários contextos e você não quer analisar a informação de forma detalhada. Então você faz sumarização, você resume os dados. É como se você estivesse fazendo um resumo de um texto, por exemplo, para você fazer análises mais detalhadas, tá? Então, a agregação, ela consiste nisso, em agregar as informações em conjuntos específicos. Então, você resume aquele conteúdo, tá? E aí, no caso, quando a gente trabalha com agregação, a gente tem algumas funções principais, tá? Então, por exemplo, é, a, a gente tem a função count, o count distinct, o sum, o call, average, min, max, tá? O Revin eu falo daqui a pouco. O count, basicamente, quando você faz um select com count, ele vai contar quantas linhas tem naquela tabela. É um resumo. É um resumo muito simples. Olha, nessa tabela eu tenho 800 linhas, 500 linhas. É uma forma de resumo, tá? A contagem distinta, aí você pode olhar, escolher uma coluna específica e falar, olha, nessa coluna aqui eu tenho, por exemplo, no caso de, imagina uma tabela com 800 linhas, eu tenho X valores distintos, entendeu? Então você faz uma contagem distinta daquele conteúdo, tá? O sum, ele vai fazer a soma da coluna, tá? O average, ele vai fazer calcular a média, tá? O min e o max vão calcular, respectivamente, o mínimo, o menor valor e o maior valor, tá? E o having é um filtro que a gente pode usar em cima dessas funções de agregação, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que funciona. O Marcelo levantou a mão, pois não? O count distinct, pessoal, lembra da aula passada quando a gente colocou lá, criou as tabelas detalhes, ou seja, as tabelas filhas, aonde você tem lá produto e debaixo você tem vários fabricantes associados. Quando você faz uma consulta e você pega e fala, bom, eu quero listar a quantidade de produtos de um determinado fabricante. Então, você pode ter vários produtos daquele fabricante. Aí você pega e fala, bom, dessa consulta aqui, eu quero fazer uma limitação, eu quero fazer uma contagem. Então, você vai lá e você pode fazer uma contagem distinta, separando apenas do fabricante. E aí você vai obter esse resultado. Juscelino está fazendo um exemplo aí, certo? Isso mesmo. Acho que fica mais fácil apresentar no exemplo mesmo. É melhor. Tem coisa que é melhor ver na prática, ó. Se eu fizer um count aqui dessa tabela, rapidinho, só para mostrar essa diferença entre o count e o count distinct, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, na minha tabela de customers, ou clientes, eu tenho 91 linhas, tá? 91 clientes. Aí eu quero fazer um count distinct eu poderia fazer isso aqui, tá? Poderia fazer, eu quero ver a contagem, o asterisco significa tudo, então vai contar quantas linhas tem na tabela. Eu poderia contar quantos tem na coluna company name, tá? Se tiver alguma coluna nula, se tiver alguma linha nula, ele vai ignorar aquela contagem, tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo, aqui um caso. Ó, aqui é o fax, vou pegar o fax que está mais distribuído. O fax aqui, ó, se você faz o asterisco, tem 91 linhas na tabela. Mas se você faz aqui a contagem do fax, dá menos. Por quê? Eu tenho 69 linhas preenchidas e o restante está nulo, tá? Então, essa é a contagem, a lógica da contagem. Você pode contar o asterisco que representa todas as linhas ou uma coluna. Você poderia também fazer uma contagem tipo de um número específico assim, ó. Isso aqui, para cada linha ele vai retornar um valor. Aí dá no mesmo, tá? Um count asterisco, dá tudo no mesmo, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí a diferença semântica que tem entre elas, tá? Ó, isso aqui dá no mesmo, tá? Porque para cada linha ele vai retornar a mesma informação, ok? Aí a contagem distinta vai verificar, ele vai verificar quantos registros tem distintos naquela coluna. No caso aqui, eu poderia fazer, deixa eu pegar aqui uma coluna bonitinha para fazer aqui o distinct. Ah,
country. Quantos países tem na minha tabela? Aí vamos dizer que eu quero saber em quantos países eu tenho cliente, né? Então, vem aqui e coloca country. Country. Olha, eu tenho clientes em... Distinct, né? Eu tenho clientes em 21 países. A contagem distinta, ele tira a repetição. A contagem normal vai contar todas as linhas. Vai contar aquela coluna, tudo que vai aparecer. E aqui eu faço a distinção, tá? Ele repete. Ele tira a repetição. Isso aqui poderia, em tese, ser equivalente a isso aqui, ó. Distinct country. Aqui eu estou listando os 21 países. Aqui eu estou fazendo uma sumarização disso daqui, entendeu? Então, aqui eu tenho a lista, é um nível de detalhe, e aqui eu tenho a sumarização desse nível de detalhe, beleza? Então, aqui é o conceito mais básico de agregação, ok? Aí, no caso, a gente tem essas funções aqui. Contagem, uma soma, mínimo, máximo. Para quem mexe com painel, com Power BI, Tableau, outras ferramentas de visualização, se vocês estão acostumados, quando você arrasta uma coluna de valor, tipo, total de vendas, e aí você traz um cliente, ele já faz esse group by, ele já faz a agregação, ele soma, se você não traz nenhum valor, ele já soma aquele conteúdo, e quando você traz o nome de um cliente, ele faz a quebra do dado, tá? No caso, a soma é a agregação, e quando você traz o nome de um cliente, a coluna cliente, ele faz um agrupamento, é o que a gente vai falar na sequência, tá? E o heading aqui é um filtro que você aplica em cima da tua função de agregação, tá? A gente já vai mostrar para vocês isso aqui na sequência, mas só para mostrar que tem essa diferença, tá? Daqui a pouco eu entro no mérito. Ó, aqui é uma consulta básica que eu já vou mostrar para vocês. Aqui está mostrando a diferença também. A gente está pegando essa tabela order values aqui, tá? Aliás, tem uma coisa importante para falar. Esse banco que eu estou usando chama-se TSQLV4. Depois eu mando o link para vocês testarem, tá? Porque esse banco tem muitos exemplos interessantes para poder rodar as queries, tá bom? Porque ficar fazendo na mão, montar o banco com dado num contexto para explicar é mais demorado. Então, eu prefiro pegar um banco de exemplo e mostrar para vocês que é muito mais produtivo, vocês conseguem reproduzir na máquina de vocês, tá bom? Então, essa aqui é uma consulta que basicamente está chamando todas as funções aqui, né? De agregação. E tem um detalhe: quando você chama a função para a tabela como um todo, a gente chama isso de agregação escalar, tá? Por que escalar? Porque ela vai retornar um único valor. No caso aqui, só para explicar essa consulta, a gente pode rodar daqui a pouco, ele vai fazer aqui, ele vai pegar essa coluna order values, ele vai falar, olha, eu tenho 830 linhas, então essa função vai retornar esse valor, 830. Aqui ele está falando, olha, eu tenho 830 pedidos, tá? E desses 830, 809 foram enviados. Então, ele está contando, aqui ele está contando asterisco, todas as linhas da tabela, aqui ele está contando a coluna shipped date, tá? Aí, olha só que interessante. O min, aí eu estou aplicando essas três funções em cima da coluna de envio, né? Aqui, no caso, a primeira entrega, né? O primeiro envio foi em 2014. E o último foi em 2016, ó, eu estou sumarizando. Aí agora eu só quero ver o total de vendas, né? No caso dos meus pedidos, ó, ele fez um SAM aqui, deu mais ou menos US$ 1 milhão, entendeu? Aqui tá em dólar, né? Tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença. Eu posso pegar essa consulta aqui, depois eu vou mandar o arquivo do slide lá, vocês podem olhar. Não vai ter grande diferença, tá? Então, aqui você consegue ver essas informações, beleza? Tá? Então, vou retomar aqui. Beleza, então. Eu já falei para vocês o que que é agregação. Agora a gente vai falar sobre agrupamento. O que que é agrupamento? É você dividir aquele número que você agregou antes em partes, tá? Então, como que funciona o group by, tá? A agregação. A gente usa o group by, tá? Então, você fala select, você seleciona os seus campos, você usa uma função de agregação, soma, mínimo, máximo, algumas das outras, faz a consulta da sua tabela, coloca teu filtro, se precisar, né? E faz o agrupamento, tá? Agora, se você quiser aplicar o filtro em cima da tua função de agregação, você tem que passar um filtro no heading, tá? Qual que é a diferença entre a condição do where para a condição do having? A condição do where vai filtrar a linha. A condição do having vai filtrar a agregação, tá? Então, se você não consegue
fazer uma consulta filtrando a contagem, tá? Por quê? Porque o where vai filtrar a linha, o conteúdo da tabela. Você precisa usar o having para isso, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês. Aqui é só a sintaxe para vocês verem a diferença, tá bom? Então, se eu quiser usar having, eu preciso colocar no final lá, e aí essa função tem que ser em cima de uma função de agregação, tá? E a sintaxe é essa: select as suas colunas, a sua função de agregação, from sua tabela, seu filtro, opcionalmente, agrupa, diz quais são as colunas que você quer montar os grupos e filtra ela, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, no Excel, o que que é esse negócio de agrupamento de uma forma visual, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês, ó, uma planilha. Essa planilha aqui, eu vou usar tabela dinâmica, tá? Mais ou menos o mesmo conceito. Eu vou fazer o quê? Eu vou sumarizar no Excel para vocês verem que o banco faz é a mesma coisa que o Excel também faz, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela de vendas, né? De pedidos, perdão. Então, eu vou criar aqui uma tabela dinâmica, olha só. Peguei aqui na tabela dinâmica. Aí eu vou arrastar para cá uma coluna, tá? Vou arrastar para cá a coluna val, que é a coluna de valor. Ó, ele fez uma soma, ele agregou o valor. Eu poderia definir a função de agregação como uma soma, como uma contagem, ó. Tá vendo? 830 linhas. Tá vendo? Eu poderia fazer aqui, ó, a média, o mínimo, o máximo, a desvio padrão, você quer um monte de coisa aqui, tá? Então você tem vários recursos, ó. Eu quero ver o total de vendas. Ah, esse aqui é o meu total de vendas, é a minha agregação. Agora eu quero agrupar. Eu quero agrupar por data. Eu quero ver minhas vendas ao longo do tempo. Aí olha só que legal. Ó, ele já quebrou até a. Deixa eu expandir tudo aqui, peraí. Expandir todo o campo. Vai, filho. Acho que é assim, né? Quero expandir tudo aqui, ó. Todo o campo. Eu consigo ver as vendas por dia, ó. Eu consigo até botar um gráfico no Excel com isso aqui, tá? Só para mostrar para vocês verem que vocês conseguem fazer aquele. Esse aqui não ficou legal. Ficou bem zoado aqui. Mas tudo bem, eu vou tirar aqui, ó, cadê? Order. Quero ver por data. Aqui, tem informação a nível de data. Eu poderia criar um gráfico aqui e aí eu consigo ver na linha do tempo, ó. Você pegou aquele número gigante e quebrou ele por dia. Você fez uma agregação, tá? Perdão, um agrupamento. A agregação é como você sumariza os seus dados e o agrupamento é os grupos que ele vai ter para cada dia. Então, o que ele vai fazer? Vai somar o total de vendas por dia e você tem uma série histórica. Você poderia ver por dia, mas você poderia ver por outra coluna. Você poderia ver também, ó, aqui no caso, sei lá, por pedido. Quanto que vendeu para cada pedido, ó? Aí você tem os IDs dos pedidos. Você poderia ver, sei lá, aqui acho que é empregado. Então, ó, um empregado, aqui não tem descrição, mas o empregado um vendeu tanto, o 2 vendeu tanto, entendeu? Então você consegue ter esse controle. Você está quebrando o seu dado em números menores, entendeu? Aí você faz o quê? Você faz uma soma para cada grupo, entendeu? Cada grupo é o conteúdo do seu group by, tá bom? E aí você faz uma agregação para cada grupo, tá? Então esse é o conceito, a diferença fundamental entre a agregação e agrupamento. A agregação é o resumo e o agrupamento são os grupos a partir dos quais você aplica esse resumo, beleza? Então esse aqui é o conceito, vocês podem depois brincar com isso aqui, tá bom? Só vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Mas é basicamente isso, uma interface gráfica mais interessante. Beleza, essa aqui, ó, agora olha só que interessante. Eu tinha pegado aquela consulta, eu tinha feito ela rodando na tabela como um todo. Agora eu tô agrupando por remetente, né? No caso, por cada. Assim, imagina que eu tenho uma loja, eu tenho uma série de pessoas que vão fazer as minhas entregas, e aí eu consigo ver quantas entregas cada um tem, ó. Antes, eu tinha aquele número agregado, né? Você tinha a informação para todo mundo. Agora não. Agora eu tenho para cada shipper ID, tá? Ó. Aqui são tabelas diferentes? Não, mesma tabela. Ó, beleza. Cadê aqui, ó? Eu tinha essa consulta aqui, e aí eu tinha informação detalhada e eu já criei o grupo, ó. Peraí. Aqui. Então, essa informação aqui, ó, era a informação máxima de tudo.
e aqui é já por grupos. Então, o que eu estou fazendo? Fazendo as mesmas operações, a contagem de pedidos para cada remetente, vamos dizer assim, tá? Para cada shipper ID. Então, ele vai contar quantos tem para cada um, beleza? Tá? Então, essa é a diferença aqui, ó. Eu já estou descendo no nível mais de detalhe, tá? Na outra, eu fiz uma sumarização macro. Aqui eu já consigo descer um pouco mais de detalhe. E aqui ele está me dando um warning, falando, ó, valores nulos são eliminados em uma consulta de agregação ou uma operação de conjuntos. Ele, aí, no caso, tirando o caso da distinção, ele ignora, na hora de fazer a soma, se aquela coluna, se aquele valor tá nulo, ele ignora aquele valor e soma o restante que não tá nulo, tá? E aí o grupo vai e trabalha assim, ele ignora as colunas que tiverem algum valor nulo, beleza? Tá? Então, essa é a diferença, ó, tá? Esse aqui são escalares para todo mundo, né? Agregações escalares para todo mundo da tabela, tá? E aqui é para cada grupo. E aí cada grupo é um shipper ID, beleza? Então, o que você tem que tomar cuidado aqui, tá? A informação que está aqui, se você tem o grupo by, tem que estar aqui também, tá? Se você quiser puxar uma coluna a mais, ó, eu quero puxar a coluna NPID. Eu quero trazer para cada remetente e funcionário. Aí coloca a vírgula aqui, se eu quiser rodar, ó, vai dar erro. Por quê? Porque eu não coloquei ele no meu group by, tá? Então eu tenho que colocar. Aí agora ele vai trabalhar com dois grupos. Para cada combinação de shipper ID e MPID, ele vai fazer a soma. Olha, então o shipper ID 1, o empregado 1 do shipper ID 1 teve 38 pedidos, entendeu? E aí vocês conseguem quebrar os dados. Vocês estão vendo que eu estava com informação de uma linha e foi quebrando ela em detalhes, assim como a gente fez na tabela dinâmica? Esse é o conceito é, de granularidade de dado, tá? Então você tem informação no nível macro e você vai descendo ela. Geralmente a gente faz esses controles, vai navegando o detalhamento por meio de agrupamento. Você vai criando grupos mais detalhados ou grupos menos detalhados, ok? Beleza, vou seguir aqui com a apresentação, tá? Aqui já é um exemplo de grupo by com having. Aqui, no caso, eu quero listar todos os fornecedores. O shipper é fornecedor, esqueci a palavra disso. Aqui eu quero listar os fornecedores com menos de 100 pedidos. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que listar quantos pedidos cada fornecedor tem e depois filtrar essa contagem para trazer os que têm menos, entendeu? E aí eu consigo fazer isso com having. Se você tentar fazer isso com where, vai dar pau. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo a contagem, o total, né, de pedidos para cada fornecedor e por ano, né, ao longo de cada ano, considerando os que sejam menor que 100, tá? Se eu quiser aplicar esse filtro aqui no where, não vai dar certo. Por quê? Porque o where vai na tabela. Ó, vou tirar aqui comentar o heading. Isso aqui não dá certo, ó. E ele vai falar, ó, um aggregate não pode aparecer aqui no where porque não tá, ó, em um heading, uma consulta, uma cláusula heading, tá bom? Então, o where vai filtrar a tabela, enquanto que o heading vai filtrar a agregação, beleza? Tá? Importante isso aí, tá? Aqui, no caso, eu estou chamando a função year, então ele está sumarizando a data de entrega para cada ano, né? Aqui, no caso, eu consigo também sumarizar a informação. Se eu rodasse essa query aqui sem essa função year, ele faria o mesmo cálculo, só que por dia, tá? E aí ficaria informação seria um dado mais granular. Aqui não, nessa consulta aqui, agora estou trabalhando a cada dia, ó. Tá vendo? Eu quebrei informação mais ainda. Por quê? Porque cada data é um grupo, tá? E aqui não, aqui cada ano é um grupo. Então, como o ano é mais resumido, então ele sumariza mais a informação e você consegue ver bem menos linhas aqui, tá? Beleza? Então, só para vocês se acostumarem com essa lógica de agrupamento. Voltando, deixa eu maximizar aqui. Ok. Agora a gente fechou a parte de agrupamento, tá? Vamos agora para falar sobre os joins, beleza? O que é um join? Ou uma junção? É uma operação que combina consultas de uma ou mais tabelas. A gente chegou a fazer um exemplo, né? Então, você tem um dado de uma tabela, você quer ver a informação de outra. Você faz uma junção, tá? Você faz um join. Beleza? Então, de uma tabela, você pode buscar os dados de outro lugar. Quais são os tipos de join? Eu tenho inner join, left join, right join, full join, cross join e o self join, tá? Eu deixei aqui o self join com uma outra cor porque o self join ele é conceitual.
Ele não é escrito ali self-join no código, tá? Os outros são sintaxe da linguagem, tá? Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro deles é um inner join. O que que ele vai fazer? Ele vai permitir uma junção entre duas ou mais tabelas. No caso, se você tem duas tabelas, é a tabela 1, inner join, tabela 2. Se você quer colocar uma terceira, inner join, tabela 3. E assim vai, tá? E o que que acontece aqui? Ele vai fazer o seguinte, tá? O banco, ele vai comparar cada linha da tabela A, aqui nesse exemplo, tá? Ele vai comparar cada linha com a tabela A, da tabela A com a tabela B. Então, você faz A inner join B. E ele vai trazer todos os requisitos que atendem às duas condições ao mesmo tempo, tá? Que é o conteúdo que está na imagem aqui. Aí, aqui tem o exemplo da sintaxe. Select a series from table 1, né? Inner join table 2, on. Essa aqui é a sintaxe da linguagem, tá? Então, você faz assim, olha. Você fala, olha, eu quero cruzar os dados da tabela 1 e tabela 2, on, e aí o on vai indicar a ponte de comunicação entre elas, dizendo, olha, a coluna ID da tabela 1 equivale ao AFK da tabela 2. No caso, é aqui, é através dos joins que a gente vê funcionando aquela questão de chave primária e chave estrangeira, tá? Isso não é uma regra, mas a chave estrangeira garante essa integridade, né? Para ter certeza que você vai ter uma informação correlacionada com a outra. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho uma tabela de cidades e uma tabela de estado. Aí eu quero filtrar todas as cidades que são de São Paulo, mas eu estou em tabelas separadas. Eu faço um inner join com a tabela de cidade e estado, passando como join a coluna que faz essa ligação. Então, provavelmente na tabela de cidade, eu vou ter uma coluna código estado. E na tabela de estado tem a própria código estado, que seria a APK dela. Então, você tem a tabela de cidade fazendo referência à tabela estado. E aí, nessa query, você faz on a tabela, como fala, o código do estado da tabela cidade é igual ao código do estado da tabela de estado. É isso que ele está fazendo aqui. Aí o que o inner join vai fazer? Vai trazer as linhas que têm correspondência dos dois lados, beleza? É o que está aqui, ó. Então aqui eu tenho o conjunto, ó, A, B e C, e na tabela da esquerda, tá? E eu tenho B1, C1, tem B1, C1, C2, D1. Beleza, o que vai acontecer? Quais são as correspondências que existem aqui? Essa e essa. Então, ele vai trazer apenas elas, tá? Vai trazer o que está na correspondência, o que existe em comum em ambos, tá? No caso aqui, essa ponte de ligação está indicando o que existe comum em ambos. Então, ele vai trazer apenas o que tem aqui, tá? Considerando aqui uma tabela e aqui como uma outra tabela. Beleza? É o tipo de join mais comum esse aqui, beleza? Ó, retorna apenas os dados quando as duas tabelas têm chaves correspondentes. Quando existe dos dois lados aquela informação. No caso do meu exemplo que eu falei aqui, o código do estado tem que aparecer dos dois lados. Se tiver só de um lado ou só de outro, ele ignora. Esse join aqui ignora. Beleza? Próximo. Aqui um exemplo, tá? Aqui ele está fazendo assim, ó. Eu estou pegando aqui todos os fornecedores que têm produtos. E aí eu expliquei, olha, qual é a minha coluna, qual é a minha coluna de join? É o supplier ID. Então ele fala, olha, select vai pegar os campos da tabela de supplier, e aqui é o fornecedor, vai trazer a de produto, fez um join aqui produto fornecedor, pode ser que tenha de um lado ou só de outro, ou comum a ambos, tá? O inner join só vai filtrar ambos, e aí no caso aqui eu aplico join, tá? Então, o supplier ID da tabela de fornecedor tem que ser igual ao de produto, tá? E aí eu estou filtrando aqui, né, falando, olha, traz para mim os produtos e os fornecedores que são do Japão. Então, você está em uma tabela, você consegue buscar informação de outra, traz a correspondência que tem dos dois lados, e ok. Beleza, aí ele vai lá e filtra, tá? Esse N aqui, como a gente já falou do varchar, é porque essa coluna country é varchar. Então, o SQL pede para fazer isso, tá? Se você não colocar, ele vai converter debaixo dos panos, tá bom? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá? Então, é o que ele está trazendo. No caso aqui, ele pegou dado, ó, na tabela de produto. Eu vou fazer aqui um atalho para vocês verem, ó. Essa tabela de produto, essa tabela, perdão, é fornecedor, essa aqui é produto. E aí eu faço um join entre as duas, tá? Então pode ser que eu tenha produto, que eu tenha fornecedor sem produto, ou pode ser que eu tenha produto sem fornecedor. Se isso acontecer, ele ignora,
tem que ter dos dois lados a correspondência, beleza? Tá? Então, vamos embora. Seguindo aqui. O próximo item que vale a pena falar é a notação do join, tá? O SQL teve várias versões ao longo do tempo. O SQL ANSI, que é o padrão da linguagem. Cada banco implementa uma variante, né? Mas a gente sempre dá preferência pelo ANSI. A gente tinha aqui que antigamente, olha como que era feito o join. Você fazia assim, select asterisco na tabela 1, vírgula tabela 2, e o teu conteúdo do ON você passava no filtro. Por que isso? Porque debaixo dos panos, o SQL vai cruzar os dados vai fazer todos contra todos e vai filtrar apenas as correspondências que estão no where. Então, por isso que funciona assim. Se vocês rodarem um query, eles ainda aceitam, tá? Mas mais adequado é utilizar o join, né, ou o inner join, e aplicar o filtro, que seria a correspondência, na cláusula on, tá? Então, essa aqui é a linguagem nova. Qual é a vantagem, tá? Você padroniza a forma como os joins são escritos em vários bancos, tá? O inner join era padrão, mas outros bancos trabalhavam com formas diferentes na hora de fazer outros tipos de join que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, a SQL 92, que é o mais usado, padronizou todo mundo. Beleza? Então, só para vocês terem essa noção aí, tá? E aí, imagina, você tem um código no banco, funciona em um, aí quando você vai para o outro, não funciona porque o outro exige outra adaptação. Fica complicado, entendeu? Vira uma torre de Babel. Não dá. Então, o SQL 92 arrumou a casa, padronizou tudo isso. Beleza? E também ficou mais clara aqui a limpeza, porque o código ficou mais limpo, porque você sabe quando é join ou quando é filtro. Aqui tá bagunçado. Aqui não. Aqui se tá no on, é join. Aí se tiver no where é filtro. Você consegue organizar melhor o teu código. Tá? Beleza. Próximo tipo de join, o left. O left, ele é parecido com o inner join. A diferença é o que ele vai trazer, tá? O que acontece? O left, ele vai trazer todo o conteúdo da tabela da esquerda e apenas o que tiver correspondência na tabela da direita, tá? No caso, é o que tá aqui, ó. Então, ele vai trazer tudo da tabela 1, mais as correspondências da tabela 2, tá? A diferença aqui é que o inner join, ele desprezava isso aqui. O left traz tudo que tem desse lado, tá? E aí, aqui tá um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, esse A não tem correspondência na tabela B, o A não tem correspondência aqui. Esse aqui tem, esse aqui e esse aqui tem. Na hora que eu for trazer, eu vou fazer o quê, tá? Eu vou trazer tudo que tem aqui. No caso, o A não tem correspondência aqui, mas ele vai trazer, tá? O B vai ter correspondência, o C tem correspondência. Aí ele traz cada uma das correspondências, tá? Repara que o D não tem, ó. O D está nessa tabela, mas ele não tem aqui. Ele é eliminado. Entendeu? Por quê? Porque eu vou trazer tudo da tabela da minha esquerda. Por isso chama left join. É um join à esquerda. Beleza? Tá? E aí aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, ó. Eu vou focar mais aqui no slide para não ter que ficar trocando, porque assim a gente ganha tempo, tá? Tá na metade da aula e tem bastante coisa para explicar ainda. Aqui eu estou fazendo o quê? A mesma consulta de antes, só que agora eu estou falando, olha, traz para mim todos os produtos, todos os fornecedores, independente deles terem produtos, tá? Outra coisa que eu não comentei é que, assim, a partir de agora, você pode usar, quando você quer fazer um left join, você pode usar alter aqui no meio ou simplesmente suprimir. Geralmente a maioria suprime, tá? Sempre faz left join, tá? Então, eu vou mostrar só isso aqui para vocês verem que não tem diferença, tá? Esse é o nome bonitinho, correto. Left alter join, tá bom? Ó, tá vendo que tá nulo? Olha só. Acho que é até legal mostrar isso. Para cá, acho que vale a pena mostrar. Eu poderia fazer só isso aqui, ó. Left join e o outro inner join. Repara, deixa eu botar no formato de grid. Repara que aqui ele trouxe só o que existe dos dois lados. E aqui não. Aqui ele existe tudo da esquerda, mais as correspondências da direita. O que tem só do lado da direita, o left não traz. Tá? Então, só para vocês verem. Ó, quando eu cruzo os dados, ó, ele vem bastante coisa, mas nem todo mundo corresponde. Então, ele vai trazer tudo da esquerda, mais as respectivas correspondências da direita. Beleza? Então, esse é o left join. Beleza. Próximo aqui é o right. O right join é o mesmo conceito do left, só que muda o sentido. Ele vai trazer
tudo da direita mais as correspondências da esquerda. Tá bom? Então, aqui no caso, ó, o A só tem na tabela da esquerda. Como eu estou fazendo um right join, ele não vem, porque ele não está aqui na minha lista. Só que olha só, o D1, ele está na minha tabela da direita. Eu vou trazer ele mesmo que não tenha correspondência. Tá? Então, ó, é o contrário do outro. Ó. Antes eu tinha a esquerda, tudo da esquerda mais a correspondência da direita. E agora é o contrário, eu tenho tudo da direita mais a correspondência da esquerda. Beleza? Tá? Então, essa é a lógica que tem entre elas. E aqui está um exemplo de write, join. Vou aproveitar e mostrar os três. Tá? Nesse caso, acho que vale a pena. Aí nas outras consultas eu foco mais no slide. Ó, é a mesma consulta, tá? Vou até tirar o alter aqui só para vocês verem que fica mais limpo o código, tá? É a mesma consulta, mas repara, aqui é o que existe comum em ambos. Aqui é tudo da esquerda, mas a correspondência da direita. Aqui é tudo da direita, mas a correspondência da esquerda. Tá vendo? Quando não tem correspondência, fica nulo. Entendeu? Tá? Então, essa é a diferença. Em termos gerais, a diferença entre right e left é só a posição. Se você inverter, ó, espero que vocês entendam essa explicação aqui. Se eu tô, como eu estou fazendo aqui, olha só, eu estou pegando aqui no meu left tudo de produtos mais as correspondências, desculpa, tudo de fornecedor mais a correspondência com o produto, beleza? Eu poderia fazer o contrário, eu poderia fazer um left, só que eu inverto isso daqui, ó. Opa, peraí. Eu poderia inverter as tabelas. Se eu inverter as tabelas, eu estou escrevendo esse código aqui, ó, é praticamente um write. Tá vendo? Ó, então, olha só. Esse código aqui é igual, tá? Em termos, o conteúdo que ele traz. Por quê? Porque o foco tá nas tabelas e no sentido para onde você vai. Então, normalmente, o write se usa pouco, tá? Normalmente você faz o quê? O que você quer que traga, você coloca à esquerda e a correspondência você coloca à direita, tá? São poucos os casos em que você realmente precisa fazer um right join. Por quê? Porque um right join é um left join com as tabelas invertidas, que é a mesma coisa do que está na imagem, ó. Um right join é um left com a tabela invertida. Se você troca o sentido das tabelas, você tem o mesmo comando, tá? Então, só para explicar que não muda muita coisa, só muda o lado que você quer pegar, tá? Normalmente, a gente usa left e diz qual que você quer à esquerda. Tá? Só Quer uma, falar curi- alguma coisa, Marcelo? só uma curiosidade. Por exemplo, quando é que você vai utilizar o left join? Quando você tem um relacionamento de pai com filho. E aí você pega e fala: eu quero que você me traga a lista de todos os pais e coloque também a lista de todos os filhos. Então ele vai trazer os pais e os filhos que fazem parte. Se você coloca inner join, você só vai trazer os pais que têm filho. Se você coloca left join, você vai trazer todos os pais, independente se ele tem ou não um filho. É importante ficar claro para vocês isso, e claro também que left join vocês precisam conhecer, mas ele pesa a consulta. Então é necessário sempre você saber o que você está fazendo. É o que o Jocelyno falou. Basicamente assim, existem 1000 maneiras de preparar Neston, só que você precisa avaliar aquilo que você está fazendo. Ok? Isso. E para isso Vai tem que lá. conhecer bem a linguagem, os comandos, e tem que exercitar, tá bom? Para isso ficar mais visível, pode estar um pouco abstrato. Para ficar mais visível, tem que testar, tem que pôr a mão na massa, tá? Tem que se aprofundar mais. Beleza, aqui já passei. Agora a gente vai falar sobre o left e right join com exclusão, tá? Isso aqui, eu vou ainda explicar para vocês o que é o comando exists. Mas o que acontece? Você consegue pegar o que existe só de um lado. No exemplo que o Marcelo deu, eu traria apenas os pais que não têm filhos, nesse exemplo aqui, tá? Quem tiver dificuldade com isso, depois pode revisar, procurar na internet teoria dos conjuntos. É a base, tá? É uma das bases matemáticas para trabalhar com banco de dados. Caso quem tenha dificuldade com isso, dá uma estudadinha nessas coisas, tá bom? Você consegue
buscar as informações que tem só de um lado. Tá vendo? Ó? Eu quero só o que tem na tabela um, que não tem na tabela 2. Ó. A gente chama isso de join com exclusão, tá? No caso, é left ou right. Não é inner, porque se você exclui, já elimina a correspondência, não faz sentido. Tem que ser left ou right, tá? E aí, no caso aqui, ó, aqui ele vai retornar apenas os registros da esquerda que não tem correspondência com a da direita. E o right join com exclusão é o contrário, né? A mesma coisa, só que no sentido oposto. É tudo da direita que não tem correspondência com a esquerda, tá? E aí aqui está o exemplo, tá bom? E aí como que funciona na hora de implementar? Você vai fazer um join, um left, vai passar o teu join, e na hora de filtrar, você vai colocar o where FK, o where a coluna desse cara aqui is null. E aí ele vai, na hora que ele vai fazer, até aqui, ó, até onde eu estou aqui com o mouse, ele vai fazer um left normal. Quando você coloca where a FK, a tabela que você quer eliminar, é null, ele elimina esse cara aqui, entendeu? E aí você tem somente o que tem de só de um lado ou só de outro. O right é a mesma coisa, só inverteu aqui no caso como é que fala? De left join para right join. É o mesmo conceito. Só que agora você não vai filtrar mais a tabela desse lado. Desse lado, você vai filtrar a desse lado aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é T1 aqui. Beleza? Lembrando que isso aqui é o Elias, tá? Pra gente não ter que ficar chamando a tabela várias vezes com aquele nome por extenso, tá? Isso aqui é um pouquinho complexo de entender no primeiro momento, mas conforme vocês forem testando, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Basicamente, o conceito dela é assim: traz para mim o que existe na tabela 1 que não existe na tabela 2. Ou o contrário, tudo que tem na tabela 2 que não existe na tabela 1. Ok? Semanticamente falando, é isso, ok? Vamos embora. E também ela recebe esse nome, né, de anti-semi-join, ok? Beleza. O próximo join que a gente tem é o full join. Aqui é todo mundo, tá? Ele vai fazer o quê? Ela vai retornar todas as linhas de um lado e de outro, tá? Com correspondência só de um lado ou só de outro. Por isso que tá todo mundo aqui azulzinho, tá? No caso aqui, a gente usa isso aqui para quando você quer ver correspondência só de um lado ou só de outro. Isso aqui é interessante. Quando você quer fazer você fez um processamento, você quer comparar os dados de uma tabela, da tabela antiga com a nova. Aí você quer saber o que você ganhou de um lado e o que você perdeu de outro. Você faz um full join, ele vai retornar para você. O que tem só de um lado, o que está nulo de um lado, é porque não tem correspondência ali, e o que está nulo do outro é porque não tem correspondência nesse outro lugar. Você consegue ver o que tem só de um, que veio a mais e o que veio a menos, entendeu? Na minha consulta nova eu estou ganhando o registro. Por que eu estou ganhando? Eu consigo ver melhor. Por que eu estou perdendo? Entendeu? Não, esses aqui vieram a mesma coisa. Você consegue avaliar melhor todas essas coisas, tá bom? E aí, no caso, ele vai retornar o que existe correspondência, no caso das tabelas de todos os lados, independente, sem filtrar nada, tá? Ele não vai dizer só que tem só de um lado e só de outro, ele vai trazer tudo, beleza? Então, esse aqui é o full join, só explicando o conceito dele. O próximo tipo é o cross. O que é o cross join? Aqui é literalmente todos contra todos, tá? Então, todos os itens da tabela da esquerda vão ser cruzados, correlacionados com a da direita. Então, por exemplo, se você tem uma tabela, não sei se vocês lembram de probabilidade. Tinha um negócio mais básico lá, você tinha 2 camisas e 5 calças. Quantas probabilidades você tem? Aí você cruzava a calça um com a blusa um, a calça. E assim vai cruzando todas as possibilidades. É isso que ele está fazendo. Todos contra todos. Esse é o cross-join, tá? Ele vai fazer o cruzamento para cada linha da tabela da esquerda com todas da tabela da direita, ou vice-versa, tá? A gente usa isso, a gente chama isso de produto cartesiano, tá? Então, existem cenários em que você quer que isso aconteça, beleza? E nesse caso, como você está trazendo todos contra todos, você não especifica filtro, você não especifica condição no teu join, porque ele vai entender que é todo mundo, beleza? E tem que tomar cuidado, porque ela cresce muito rápido. Se você tem uma tabela com 5 linhas e uma outra com 10, você vai ter 50, certo? Se você tiver 1 milhão e outra de 1 milhão, você vai ter 1 bilhão de linhas. Não, desculpa, se você tiver 1 milhão em uma e 1.000 em outra, você vai ter 1 bilhão. Se você tiver 1 bilhão de cada, você vai ter, acho que é 1 trilhão, vai ter um número bem maior, tá? Então, repara que ela cresce muito rápido, porque é todos contra todos. É a combinação de todos de um lado com todas as combinações do outro lado.
É pesada essa operação. Então você tem que saber o que você está fazendo. Beleza? E aí aqui está o exemplo, né? Ó. Eu tenho 3 itens aqui e 4 aqui, ó. Ele deu 12, tá? Então, a gente chama isso de produto cartesiano, beleza? Então, tem que tomar cuidado com essa forma de join, ok? E aqui está um exemplo, ó. Aqui eu quero ver, aqui eu tenho a tabela dos números do dia da semana e eu tenho aqui a... Cadê? Na verdade, eu tenho uma tabela cruzando com ela mesma, tá? Mas poderia ser com outra. E aí eu tô fazendo o quê? Estou fazendo esse cross, vai cruzar cada dia da semana com os dias do mês, e aí eu vou ter essas informações aqui, tá vendo? Ele vai pegar cada combinação, ó. O 1 combinando com 1, com 2, com 3, o 2 com 1, com 2 com 3, o 3 com 1, com 2 com 3, e vai até o final, tá? Todos contra todos. Eu peguei um exemplo simples para ilustrar melhor. Beleza? Aí, olha só que interessante, tá? Eu falei que quando você tem um cross-join, você tem um produto cartesiano. Pode acontecer de você ter uma tabela que tem uma chave composta, duas colunas, por exemplo, sistema o código, sei lá, do usuário, por exemplo. Em um sistema, você pode ter múltiplas bases, né, com código de usuário, e em cada uma delas você tem uma fonte diferente. Quando você junta essas informações para não dar erro de PK, você tem que trazer o sistema de origem. E aí o que acontece? Quando você faz o cruzamento e você esquece o sistema de origem, o que vai acontecer? Você vai ter um produto cartesiano, porque é decorrente de um join completo. Assim, quando você não especifica exatamente as chaves dos seus dados da tabela no teu join, ele vai acabar fazendo um produto cartesiano. E aí você vai ter mais informação do que deveria, você vai ter informação repetida. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, atenção a esse ponto. Procura sempre garantir que o que você está passando no seu join, as chaves, ou a coluna, ou o conjunto de colunas que identifica aquele registro dos dois lados para você garantir que está correto, ok? Principalmente em chave composta. Se você tem 3 e você usa 2, vai dar cartesiano, tá? Então se você tiver faltando qualquer chave lá, vai dar cartesiano. Então vocês precisam ter esse cuidado, tá? Se eu fazer um inner join, por exemplo, eu tenho 100 linhas de um lado, e aí eu tenho 20 do outro, e aí seja a correspondência de 1 para 1, na hora de fazer o join vai ter só 20. Se aparecer mais, tem algum problema na sua query. Então você consegue, pelas contagens das tabelas, verificar se tem problema no join, tá? Então, com o tempo, vocês vão pegando o jeito com essas coisas, beleza? Aqui, no caso, é o que eu expliquei, tá? Aqui, ele é o resultado de uma junção que não possui uma condição completamente especificada, tá? Ou você não passou, ou você explicou ela pela metade, ou ela está muito ampla. Você precisa especificar qual é o join certinho. Se deixar pela metade, ficar muito amplo, vai dar cartesiano, tá? E aí ela vai gerar todas as correspondências e não vai levar em consideração a relação lógica entre os dados das suas tabelas, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, beleza? Pode dar problema de duplicidade, opa, e isso aqui pode, não só dar problema de duplicidade, mas pode deixar a consulta lenta, tá bom? Porque você vai processar muito volume de dados sem necessidade, ok? Eu já passo a palavra para o Marcelo. Assim, quando você faz uma junção adequada, que filtra os registros com as correspondências, você evita esse problema. Por isso que a gente recomenda utilizar essa combinação chave primária e estrangeira, tá? Porque você evita fazer cartesiano sem necessidade. Pois não, Marcelo? Uma coisa que é válido citar aqui é que a grande maioria das pessoas que não tem conhecimento suficiente em cima de banco de dados, elas gostam de pegar e fazer assim: ah, fiz a consulta. Ah, mas está retornando muitas linhas duplicadas. Resolve aí, coloca um distinct aí. Coloca um distinct e remove as colunas duplicadas. Amigo, você está gerando problema, dor de cabeça para você mesmo resolver depois. A primeira pessoa fala isso. A segunda pessoa vira para você e fala: ah, não, coloca um group by, faz uma agregação aí e sem função de agregação nenhuma, só para poder eliminar as duplicidades. Tá errado também. Isso. Qual é a Isso aí é solução um correta? puxadinho, né, Marcelo? É fazer gato no código, né? Exato. Isso aí é o famoso POG, né? Programação orientada à gambiarra. Então, quando você vai fazer esse tipo de coisa, você está gerando problema para você mesmo. Por quê? Porque você não colocou a chave relacionada corretamente. Se a chave não está relacionada corretamente, vai gerar duplicidade para você, com certeza. E você só vai descobrir quando aconteceu o problema. Quando alguém virar e falar: putz,
aconteceu essa duplicidade, já está gerando aqui um valor diferente. Aí, para você descobrir aonde que está isso aí, amigo, você já teve bastante dor de cabeça, já perdeu bastante cabelo. E aqui você tem um custo, só para complementar, você tem, é ruim fazer isso porque você vai ter um custo e o que vai aumentar o volume de dados. Você tem um custo porque está fazendo um cartesiano, e aí na hora de fazer o distinct você tem um segundo custo para reduzir. Então você fez besteira no código, vai aumentar o volume de linhas, e aí você faz um puxadinho para reduzir, para evitar problema nos dados, para tirar a duplicidade, mas você onera a performance duas vezes, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que a gente recomenda. Você não sabe quais são as chaves? Usa chave primária estrangeira. Sempre crie PK em tabela, tá? Sempre crie uma chave para identificar ela de forma única e faz a correspondência na outra tabela com essa chave. Pode ser simples ou composta. Se for simples, beleza. Se for composta, tem que garantir que as chaves estão corretas dos dois lados, tá? Então, E use tem que tomar sempre esse o mesmo cuidado. nome, tá? Quando você cria uma chave numa tabela, uma chave primária na tabela, usa o mesmo nome lá na tabela de destino, lá E o onde mesmo você... tipo de dado, por favor, tá? E mesmo tipo de dado. Porque se você coloca diferente, vai gerar uma transformação interna. Ele não vai dar erro para você, mas ele vai gerar uma transformação interna. E isso causa queda de performance. Isso mesmo. Vamos lá, então. Agora a gente vai para o self-join. O que que é um self-join, tá? É um cartesiano controlado, vamos dizer assim. Basicamente, é você fazer a junção de uma tabela com ela mesma, tá? No caso, você vai fazer o quê? Ó? Imagina que eu tinha essa tabela e aí eu vou jogar ela em memória. Eu vou cruzar a E1 com a E2, tá? Que é esse exemplo que está aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar todos contra todos, mas eu vou passar como filtro, dizendo que o ID da primeira é diferente do ID da segunda. Então, o que que eu vou fazer em termos gerais? É mais ou menos assim. Imagine, por exemplo, que eu tenha. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não, não tenho exemplo. Imagina o seguinte: imagina que eu quero ver todas as notas dos outros alunos. Eu quero comparar a minha nota com a de todos os outros alunos. Então, eu vou pegar uma tabela que vai trazer o meu dado, vou pegar uma tabela dos outros alunos, vou fazer um cross, então eu vou pegar a de todos, vou fazer o meu todos contra todos, né? Usando a mesma tabela, só que eu não quero cruzar comigo mesmo. O dado da minha tabela daqui, os meus dados, as minhas notas com as minhas notas da outra tabela. Então eu faço o meu ID é diferente do ID do outro, tá? E aí ele vai trazer todas as correspondências. Qual que é a vantagem desse tipo de técnica? Imagine que você tem uma tabela de movimentos, por exemplo. Aí você tem movimento de entrada, de saída, um monte de coisa. Você quer olhar se na tabela teve um movimento de saída depois da entrada. Então você cruza essa tabela com ela mesma, verifica se tem alguma saída depois da última entrada, entendeu? Então você cruza ela com ela mesma, só que desconsiderando o próprio ID. Então é isso que ele está fazendo aqui, tá? Isso a gente chama de self-join. Ele não é no código não existe lá self-join, tá? É conceitual, mas é uma forma que você pode utilizar também para fazer verificações, entendeu? Dentro da própria tabela. Você consegue usar ela com ela mesma, ok? Então, aqui é mais um conceito. Isso aqui é um pouco mais abstrato, mais avançado, tá? Mas aqui, até que o exemplo aqui, ó. Você quer ver alunos da mesma turma ou funcionários que têm o mesmo salário. Então, você ignora o próprio salário e verifica, passa como filtro, como turma igual, o ID é diferente, mas a turma é igual, ou o salário dos funcionários é igual. Você consegue ver todo mundo, entendeu? São formas possíveis que você consegue ter. Beleza? Então, é isso. A gente agora vai para a próxima parte, tá? Nossa, acho que a aula vai demorar mais um pouquinho, tá? Já são 9h50, talvez demore mais uns 20 minutinhos, tá? Mas, cara, essas coisas que são importantes, acho que vale a pena falar, tá bom? Se alguém tiver outro compromisso, não tem problema, pode ver a gravação depois. Mas isso aqui é fundamental para a linguagem, vale a pena a gente não cortar para deixar para a próxima aula. Operadores de conjunto, tá? O que que são operadores de conjunto? São funções em que você junta dados de tabelas ou conjuntos, tá? Então, a gente já viu isso aí, tá? É, no caso... peraí, SOMN aqui tá no lugar errado, mas tudo bem. Deixa eu pular para o próximo aqui, que eu já explico o SOMN, tá? A gente já mostrou para vocês o Union e o Union All.
o que que eles fazem, tá? Eu vou pegar os dados. Ó, imagina que eu tenho aqui, ó, nessa imagem aqui. Esse quadradinho de cima é uma tabela. Aí eu tenho esse quadradinho aqui, é uma outra tabela. Quando você faz únion, você está juntando os dados das duas, entendeu? No caso aqui, ele vai juntar tudo e vai tirar a repetição, tá? Então, é isso que ele faz, ó. Esse conteúdo que está no quadrado do meio, ele tem aqui e tem aqui. O union vai lá e tira a repetição, entendeu? Já o union all, ele vai trazer repetido informação, tá? A gente já montou uma consulta desse jeito. Então, ele vai pegar o dado de um lado, depois vai juntar com o do outro, vai tirar as repetições. Aí, o que que você tem que considerar? As colunas têm que estar na mesma ordem, elas têm que ser o mesmo tipo de dado, tá? Se tiver mais de um lado ou de outro, ele vai daí. Beleza? E aqui, só para explicar o conceito aqui, o Union e Union All são operações que trabalham com coleções, né, dos seus elementos por meio do select. Eu vou escrever daqui a pouco um exemplo bem simples para vocês verem a diferença, tá? Só vou passar por todas as operações e mostrar na prática como que funciona, tá? Então, você tem o Union, que ele junta tudo e elimina a duplicidade. Você tem um Union All que junta tudo, simplesmente junta tudo, independente de duplicidade. Então, se tem informação de um lado e tem do outro, vai duplicar. Por isso, antes de usar o Union All, você tem que ter certeza que a informação dos dois lados não estão repetidas, tá? Senão, vai dar problema. Outra coisa, como o Union All não faz um distinct interno, ele é mais rápido, tá? E aí aqui eu já expliquei, né? Que você tem que ter o mesmo número de colunas e tipo de dados, beleza? Aqui é a sintaxe. Você tem a query 1, você faz um union, query 2, ou union ou union all, beleza? A gente já vai mostrar para vocês um exemplo prático, tá? Próximo comando é um intersect. O union junta a informação. O intersect, ele vai trazer o que existe dos dois lados. É como se fosse um inner join, tá? Ó, ele vai trazer o que tem aqui e que tem aqui. Só que a nível de conjuntos e não a nível de join. Você não está cruzando dados lateralmente, como se você estivesse cruzando verticalmente, tá? Aí, no caso, ele vai identificar a interseção entre os conjuntos. Beleza? Só que aqui não é por uma chave, é por todas as colunas, tá? Então, tem algumas diferenças lá entre... os conceitos são parecidos, mas tem diferença. O, os joins, eles trabalham com o que você especifica na chave primária estrangeira. O intersect, ele trabalha como se fosse um join, pegando a correspondência, a interseção dos conjuntos, mas ele valida coluna por coluna, tá? É diferente. E aí, sim, como você vai olhar coluna por coluna, a quantidade tem que ser a mesma e o tipo de dado também tem que ser o mesmo. E aqui tá a sintaxe. Query 1, intersect, query 2. Ele vai retornar o que existe só aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Aqui já tem um exemplinho aqui. Ó, aqui, deixa eu pegar e já mostrar, vai. Eu posso, eu posso mostrar aqui para vocês verem a diferença entre union, intersect e tudo mais. Ó, eu vou fazer primeiro com union, tá? Ó, se eu fizer com union, ele vai juntar os dados dessa tabela, employees. Deixa eu rodar a query, que é mais fácil. Ele vai juntar essa saída, tá? Deixa eu colocar em texto, que eu consigo dar zoom, e vocês conseguem ver melhor. Eu vou pegar essa saída, tá? E vou juntar com essa saída. Ó, juntou. Ele simplesmente juntou as informações, beleza? Tá? Ok. Se eu faço union all, perdão, ele faz a junção e tira a repetição, tá? Se eu fizer union all, ele vai juntar os dois selects. E aí, se tiver repetido, ele vai trazer. Aqui veio 100, né? Eu não lembro agora se tinha duplicado aqui. No Union, deixa eu ver quanto veio. Ó, 71, tá vendo? Então, ele juntou. Debaixo dos panos, ele fez o quê? Ele juntou a 100 e fez um distinct por baixo dos panos, tá? Já o Union não faz distinct, então ele traz tudo. Ok? Agora, o intersect é o contrário, tá? Ele vai trazer o que existe comum a ambos. Então, eu tenho esses dados, e aí eu vou trazer esses dados aqui. Ele vai, ó, aqui é muito mais informação. Ele vai trazer o que existe comum a ambos. Tá vendo? Só existe essas três linhas, cujas linhas e colunas, todas elas bonitinhas, são equivalentes, são iguais dos dois lados, tá? Então é isso que faz o intersect. É uma interseção do que tem comum entre ambos, ok? E o próximo é o except. O except, ele vai fazer o quê? De uma lista você vai tirar outra. Ele é como em operação de conjuntos, ele é o famoso A menos B, tá?
Então, você tem um conjunto de informações que é esse daqui de cima, e desse conjunto você vai tirar esse cara aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o que tá em negrito aqui, ó, mais escurinho, tá? Ele faz isso, ele retorna os registros que estão presentes no primeiro, mas que não estão no segundo, tá? Ele é equivalente a encontrar a diferença de conjuntos, beleza? E ele exige, como eu falei antes, as colunas e os tipos de dados têm que ser os mesmos, beleza? Então, vou pegar aqui um exemplinho, acho que tem aqui na próxima tela, tá? É a própria consulta mesmo, só troquei o operador. Aqui, ó. Estou fazendo accept, ó. Então, eu tenho aqui, só para recapitular, ó, eu tenho esses dados, tá? Tenho esses dados separadamente. Aí, o que que vai acontecer? Olha só, dessa lista de informações, eu vou tirar essa, tá? O que que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui. Agora, olha só, para quem já viu conjuntos, A menos B é diferente de B menos A. Eu posso inverter isso daqui, ó. Se eu inverter, vai mudar a consulta. Olha só, presta atenção aqui, tá? Ó, tirar o ponto e vírgula. Ó, repara. Quando eu faço A menos B, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho umas 9 linhas. Aí dessas 9 linhas eu tô tirando 91. A grande maioria não tem correspondência, tá? Mas só vai sobrar o que existe só de um lado. O que tiver correspondência, ele elimina. Sobrou só essa. Eu tô falando, olha, só tenho essas linhas aqui do lado da primeira query. Agora, se eu inverter, ele inverte a lógica. Ele vai pegar tudo que tem na customers e vai remover os employees. Aqui era o contrário. Das employees, você remove o que tem de customer. Entendeu? E aqui é o sentido oposto. Por que que aqui tem mais linha? Porque aqui eu tinha mais registros e daqui eu retirei menos, ó. Dessa query com 90 linhas, eu estou removendo as correspondências das 9. Quando essas 9 tiverem correspondência, ela remove. O que sobra é o que vem na minha query, tá? Basicamente é isso daqui, ó. É isso daqui. Então eu tenho essa query, que é o A, menos B. O que que sobra? Isso daqui, tá bom? Então, é legal depois vocês estudarem com um pouco mais de calma, caso não tenha compreendido muito bem. Mas eu posso mostrar para vocês de uma forma mais simples isso daqui, ó. Ó, eu tenho aqui a coluna A e eu tenho a coluna B aqui, certo? Ó, ó, beleza. Coloca assim, col 1, para facilitar que vocês não se atrapalharem, tá? Col 2, ó, eu tenho A e B aqui. Beleza. Aí, agora eu quero fazer um union. Ó, um union vai juntar, não tem diferença. Union all vai fazer o quê? Beleza? Juntou, não tirou duplicidade. O intersect vai trazer o que tem em comum a ambos, tá? Peraí. Ó, ele vai trazer o que tem em comum a ambos, que no caso é mesmo. Se esse cara mudar, ó, eu não falei sobre isso. Se esse cara mudar, ó, não tem nada comum. Por quê? Porque ele compara tudo isso daqui com tudo isso daqui. Como aqui é diferente, então ele fala, olha, não tem nada comum entre eles. Por quê? Porque é o conjunto inteiro. Beleza? Tá? E no accept o contrário é verdadeiro também, ó. Olha só. Vou voltar aqui, colocar B aqui, ó. Quando eu faço intersect, ele está juntando o que existe comum. É A e B. Beleza. Agora, se eu fizer um accept, dessa lista aqui, do meu A e B, eu vou tirar meu A e B. Não vai sobrar nada, tá? Ó, não vai sobrar nada. Agora, se eu colocar aqui C, já não é a mesma coisa. Então, do meu A e B, eu estou tirando A e C. Mas A e C não é igual a A e B. Então, eu estou tirando uma coisa que não existe. Então, eu não estou tirando nada. Se eu não estou tirando nada, então retorna o que está lá em cima. Beleza? Tá? Isso aqui vocês vão pegar com o tempo, tá? Essas lógicas aqui, tá bom? Vamos seguir então. Beleza. Aqui, ok, accept, beleza. Bora lá. Dessas 10 horas eu vou correr aqui, que ainda falta a terceira parte, tá? Beleza, então. A próxima parte são as funções de janela. O que que são funções de janela, tá? São funções que trabalham como se fosse um group by, mas em vez dele varrer a tabela inteira,
ele trabalha a nível de linha, tá? Então, ele faz aqui, são funções que operam em grupos de linhas, e a gente chama esse grupo de linhas como janela. E elas calculam esse valor para esses grupos de linha, ok? No caso aqui, elas são um pouco diferentes das funções agregadas, tá? Porque em vez de você olhar o conjunto inteiro lá, os dados do teu conjunto, eles conseguem trabalhar com um único grupo específico, tá? Então, é mais interessante. É como se fosse um group by, uma subquery com group by, que você consegue calcular de uma única vez, ok? No caso, eles são muito bem interessantes para fazer média móvel, para cálculos estatísticos e para você trabalhar com operações de linha a linha, tá? Beleza. E aqui você consegue trabalhar com over, tá? Você usa a cláusula over, que vai fazer o particionamento das tabelas e a ordenação. Esse aqui é um pouco mais confuso, tá? Então eu vou explicar para vocês com calma. Essa aqui é a sintaxe. Select, você pode chamar quantas colunas você quiser e você chama a tua função. Quando você chamar a sua função, você pode fazer a partição ou não, tá? Aqui eu estou fazendo sem partição. Então, select, eu vou fazer o window function. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são elas, tá? E aí você faz, olha, rode uma função de janela em cima da coluna tal, ordenando por tal informação, tá? E aí você vai ter a saída. Ou você pode fazer chamar uma função de janela em cima de uma partição, tá? Você pode usar com partição ou sem, beleza? E aí, quais são os tipos de função que a gente tem? A gente tem a função de ranking e a função de valor. A gente vai falar sobre as principais funções de ranking agora e depois vai falar sobre de valor, tá? As funções de ranking, ela vai retornar a classificação ó, de cada linha para o meu conjunto de resultados. Eu já vou mostrar para vocês. É como se ele fizesse um ranking em pedaços da tabela, em vez de ser ela toda, tá? E aí você consegue trabalhar, você consegue definir quantas partições você vai ter numa única consulta, tá bom? O Anytile, ele é um pouco diferente. É tipo assim, imagina que eu tenha 100 registros e aí eu quero criar grupos. Eu falo, olha, desses 100 eu quero criar grupos de 10. Aí eu quero criar 10 grupos, e ele fala, olha, essas minhas estão no grupo um, essas estão no grupo 2, essas estão no grupo 3, tá? E aí cada grupo seria uma partição, beleza? Aí eu também tenho a opção de fazer o Dance Rank. Eu já vou mostrar para vocês, vocês vão ver como funciona, tá? Você tem o Dance Rank, que é como se fosse o ranking, mas ele tem um detalhezinho ali que a gente vai mostrar para vocês, tá? Ele usa a mesma classificação quando as linhas estão duplicadas. O rank não, tá? E o roll number, ele vai fazendo um incremento de um em um, conforme o que você definiu lá na partição. Se mudar a partição, aí ele zera a contagem, tá? Já vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui está um exemplo. A melhor forma de mostrar é com exemplo, tá? Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a consulta original. É, a consulta original é a mesma, né? Não tem problema. Vocês podem ignorar. Deixa eu mostrar assim, ó, peraí. Vocês podem ignorar. Ignora essas últimas colunas aqui, ó. Eu vou jogar no Excel para poder explicar melhor, tá? Porque aí eu consigo elucidar algumas questões, ó. É, Essas colunas aqui são as colunas da minha tabela. Essas aqui são as minhas funções de janela. O que acontece? No Group By, para você fazer lá aquelas operações de mínimo, máximo, tudo mais bonitinho, você teria que fazer o quê? Você teria que fazer uma subquery com todo o conjunto de dados e tudo mais. No rank, nas funções de janela, você consegue aplicar como se fosse um Group By ou Min ou Max, né? Dentro da própria consulta, entendeu? É um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Então, quais são as funções? O roll number, tá? Então, aqui, olha só, eu estou fazendo o roll number em cima da coluna valor, tá? Então, presta atenção na coluna valor. Ó, aqui eu tenho os valores aqui, e aí ele vai fazer, ó, a primeira vez que aparece esse valor, o roll number é 1. Aí mudou o valor? 2, 3, 4, 5, assim vai, tá? O roll number ele vai fazendo isso. Quando troca o valor da partição, aí ele zera a contagem, tá? Isso aqui é legal para você identificar linha duplicada. Você pode fazer o roll number, passa lá um CPF, por exemplo. Aí, se o CPF aparece duas vezes, como você está fazendo roll number no CPF, você filtra todos os caras que têm o roll number igual a 2, porque é a segunda vez que aquele CPF aparece na tua tabela, entendeu? Não considerando essa coluna como PK, tá? Só para explicar melhor. O rank não. O rank ele faz uma ordenação, como se fosse um campeonato mesmo, tá? E aí aqui ele vai fazendo a combinação. Quando o número
Aqui, ó. Quando o número do valor, ó, se repete, olha só, ele coloca, ó, aqui no caso 45, ele está repetido para os dois. Ele mantém o mesmo valor. E o próximo ele pula, ó, tá vendo? Isso aqui é muito comum nas Olimpíadas. Quando você tem duas pessoas empatando o ouro, você não tem ninguém levando a prata. Aí o Kai já vem para o bronze, entendeu? Não sei se vocês já viram isso, mas é mais ou menos esse conceito aqui, tá? Então o ranking ele vai trazer informações. Se tiver o mesmo valor, ele vai empatar elas. E a próxima contagem vai pular o cara que tinha, que seria o 11, tá? Já o Dance Rank, não. O Dance Rank, ele, para cada operação, ele vai manter, ó. No caso aqui, ó, aqui o rank aqui empatou 36, o rank manteve o 36 e pulou para o nono, né? Pulou para o próximo. O Dance Rank, não. Ele vai repetir essa informação, mas ele vai continuar a contagem. Ó, repetiu a informação, mas ele continua a contagem. Entendeu? E o UNTile, que eu falei para vocês, ele vai criar grupos. Então, aqui no meu caso, a minha query tem quantas linhas? Tem 830, tá? O 31 por causa da coluna. E aí eu criei grupos de 100. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar as 830, vai dividir em grupos, vai dividir em 8 grupos, tá? Só que como eu tenho 30 registros a mais, então ele vai pegar o nono registro vai jogar nos primeiros grupos. Então, por isso que aqui eu tenho 9, tá? O primeiro vai ter 9, o segundo vai ter 9. Ele vai distribuindo esse cara que sobrou nos primeiros grupos, entendeu? Então, ele deixa mais equilibrada as coisas, tá? Vocês conseguem usar isso aqui para várias funções e tudo mais. Aqui só estou mostrando para vocês que existem e a recomendação é se aprofundar um pouco mais aí quando vocês tiverem oportunidade, ok? Beleza. Aqui é um exemplo que é interessante sobre a aplicação do ranking, tá? No caso aqui, eu tenho aqui, só um minutinho, isso aqui vale a pena explicar para vocês. Na mesma tabela, eu vou fazer o quê? Eu vou agora aplicar o particionamento. Olha só, eu quero fazer a soma particionando por ID de cliente, tá? Assim, eu quero trazer os dados do cliente, mas ao mesmo tempo eu quero ver o subtotal dele, tá? Então eu posso rodar essa consulta. Se eu não particionar, ele vai trazer tudo desse cliente. É o que a gente chama de grand total. Não sei se vocês já trabalharam com total, subtotal e tudo mais. Você consegue trabalhar com partições na tabela, tá? Você pode usar essas funções de cima ou você pode usar as funções de agregação que a gente já falou anteriormente. E olha só que interessante. Ele está fazendo exatamente isso, ó. Deixa eu até jogar no Excel e consigo mostrar para vocês. Tá? Aqui, olha só. Ó, eu estou agregando por quem? Eu estou agregando, estou particionando por Customer ID, tá? Aí no caso aqui é por esse aqui, ó, tá por essa coluna aqui, ó. Eu tenho um grupo aqui, ó. Eu tenho uma partição na tabela. No caso, como eu estou particionando por essa coluna, então essa aqui é a minha partição 1, a minha janela 1, aqui é a minha janela 2, a minha janela 3, assim vai. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma do valor, aqui é o valor de cada operação, tá? Então aqui, ó, vou só destacar esse aqui em vermelho, só para vocês verem, em amarelo, só para vocês verem a diferença. Aqui eu tenho a soma de cada pedido, eu tenho o total de cada pedido. Se eu somar, ó, dá 4273, ó. Vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, se eu colocar assim, soma, e aí eu quero somar isso aqui, ó. Ó, deu 4273. É o mesmo valor que está aqui, tá vendo? Então, aqui é o valor individual, aqui é a soma por partição, que no caso a partição vai ser essa. Se eu somar a partição 2, vai dar 1.402,95, que é esse valor que está aqui, tá? E se eu quiser olhar a tabela toda, eu não particiono, que é esse valor aqui. Se eu pegar essa coluna aqui e somar, eu vou ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? Esse valor que está aqui, ó, que ele já copiou na área de transferência, esse valor aqui, ó, que é a soma de todo mundo da tabela, é exatamente esse cara aqui. Então você consegue fazer operações com níveis de granularidade maior ou menor aqui, através dessa lógica de particionamento. Beleza? Eu sei que é um pouco difícil de pegar no primeiro momento, mas é bem interessante saber que tem isso. Isso aqui é muito legal para você trabalhar com subtotais, fazer cálculo estatístico, várias coisas, tá? Então é interessante isso aqui. Isso aqui é muito parecido com algumas funções que tem no DAX, tá? Mas aqui é a nível de banco de dados mesmo. Lembrando que funções de partição são pesadas, porque você vai pegar os dados, você vai criar várias partições para fazer vários cálculos internos. Avalia se realmente precisa fazer isso. Porque como ela opera linha a linha para criar as partições, é a operação mais custosa, tá? Não sai criando partition by
over partition com 1 milhão, 2 milhões de linhas, à toa se você não tiver necessidade de fazer isso, ok? Beleza, então. Próximo item. Aqui está um exemplo. Aqui que eu já mostrei para vocês. A mesma consulta aqui, depois eu vou botar esse slide aqui. Tá? Não tem problema não. Agora a gente tem as funções de janela. Elas trabalham com o mesmo conceito de particionamento da própria consulta, só que eles trazem valores, elas não trabalham com coordenação, com ranking, tá? Trabalham com coordenação, mas é um pouco diferente o conceito, elas não fazem ranqueamento. A gente tem essas funções aqui, a gente tem o first value, o last value, tá? O lead e o lag. Aqui é o lead e aqui é o lag, tá? Tá, tem que corrigir. O que faz elas, tá? O first value, é como se retornasse o min. É o primeiro valor do que você pediu. Claro que você vai definir a autoordenação, né? E aí você retorna para cada partição o menor valor, tá? O last value vai para cada partição que você definir o maior valor. Se não tiver partição, é a da tabela como um todo. Então, a gente pode fazer uma análise, né? Uma, uma similaridade, vamos dizer assim, uma correlação entre o first value e o last value entre min e max, sendo que o first value seria o min de toda a tabela e o last value seria o max de toda a tabela, tá? Considerando a ordenação crescente, beleza? E o lead e o lag, é um pouco diferente. Ele vai pegar a informação que está na linha anterior. Eu tenho a partição, ele vai pegar a linha de cima. Então, como se ele ranqueasse, ele pegasse o dado da parte de cima, sem fazer esse off-join, tá? Sem você precisar recorrer. Imagina que você está numa tabela, você é o usuário 5 da fila. Você quer saber quem é o quarto da fila, entendeu? E aí você, na própria consulta, consegue olhar isso, entendeu? O lead vai trazer o próximo e o lag vai trazer o anterior. Aí, dependendo do teu sentido, né, da sua ordenação, você pode inverter essa dinâmica aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a função aqui rodando, e aí acho que já vai facilitar o entendimento, tá? Beleza. Aqui ele está trazendo o anterior, mas ele está trazendo o menor de cada partição, tá vendo? Ah, tá. Entendi. Aqui, para cada partição, para cada grupo, deixa eu abrir uma consulta nova aqui. Ele vai trazer o menor aqui, ó. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no caso aqui, o meu maior, acho que está invertido, mas tudo bem. O meu maior vai ser esse grupo aqui, ó. O first value, dependendo da ordenação, né? No caso aqui, o first value, eu quero o maior do maior para o menor, em ordem decrescente. Aí, no caso, o primeiro valor vai ser esse, tá? Agora, se eu faço um last, considerando a mesma ordenação, ele vai trazer o menor, que vai ser esse carinha aqui, tá? Essa dinâmica do first value e last value, tá? Tá. Desculpa, eu confundi. Isso mesmo. Essa aqui é a lógica do first value e last value. Vai trazer o primeiro e o último, o min e o max de cada partição, dependendo da tua ordenação, tá? E o lead e o lag vai trazer a linha de cima e de baixo, tá? Eu acabei confundindo aqui os nomes, tá? Essas funções são pouco utilizadas, peço perdão aqui. Mas só para reiterar, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. O first value vai trazer o primeiro da tua série, então eu tenho essa partição. A primeira dela é 814, tá? E o last é o maior, vai ser o 933. Ela está invertido aqui os elhas. Dependendo da ordenação, você pode inverter um sentido ou outro, tá? Isso aqui é legal para quando você quer a primeira movimentação de uma série ou a última, sem precisar ficar fazendo max. Na própria consulta, você já traz o maior ou o menor valor, tá? E o próximo, eu viajei aqui, tá? Desculpa, pessoal. Eu confundi o first value com o lead lag, tá? Agora sim, o lead e o lag vai trazer a linha de cima ou a linha de baixo, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês essa consulta. Eu vou rodar aqui para vocês, olha só. Eu vou pegar e jogar no Excel essa dinâmica aqui, tá? Só um instantinho. Peraí. Aqui, ó. Vou considerar essa partição, tá? Aí, olha só. Antes, aqui, ó, o lead vai trazer o anterior. E o lead vai trazer da frente e o lag vai trazer o anterior. Aí, aqui no caso, qual é o valor anterior da 814? Não tem, então tá nulo. Eu tenho 878. Qual é o anterior da 878? 814. Tá aqui. Aí agora na linha 3 aqui, 830. Qual é o anterior de 830? 878, tá vendo? Tá vendo como ele repete essa sequência aqui, como o anterior não tem, como o primeiro não tem anterior, ele fica nulo, tá?
e o lead, que vai trazer o que está na frente, vai trazer o próximo. Então, eu estou na linha 814 e quero trazer o próximo aqui. Ele traz para cá. Tá vendo? Na 878, o próximo é 330. Tá ele aqui. Entendeu? E você consegue fazer para todo mundo assim. O legal com isso é que você consegue saber, eu tenho aqui 878, qual o anterior dele? É 814. Qual o posterior dele? 330. É como se ele fizesse esse controle aqui e jogasse aqui. Tá vendo? Aí eu tenho para essa dinâmica isso aqui, jogado aqui, entendeu? Então, eu tenho, pro 878 tem um anterior desse, pro 330 o anterior e o posterior, pro 845 o anterior e o posterior, e assim vai até o final. E ele faz isso para cada partição, tá? Que é o meu Customer ID. Beleza? Então, o first value, o lead e o lag, eles são bem interessantes caso você queira comparar informações, um gap de uma linha para outra, que você traz na mesma camada e vê a diferença entre eles, entendeu? Tá bom? Então, você imagina que você tem uma série histórica, aí você quer saber o quanto que teve de diferença daqui para cá. Você pode colocar ele na mesma posição e fazer um menos, calcular um percentual, alguma coisa assim. É como se você calculasse o percentual daqui para cá, entendeu? Respeitando a partição, que é esse Customer ID 1, beleza? Enquanto que o first value e o last value, ele vai trazer o maior e o menor da minha partição, tá? E aí depende da tua ordenação. Se você quer o primeiro valor ordenando de forma crescente, o primeiro valor vai ser o menor. Se você fizer decrescente, ele vai ser o maior. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então aí você vê, você tem que prestar atenção no contexto e se você quer o primeiro ou o último, tá? E aí é a ordem que vai determinar isso, tá bom? Eu acabei confundindo aqui, por isso que é legal ter bem fácil, essas funções é bom estudar, mas para não ter esse problema aqui, tá? Às vezes a gente precisa olhar manual de consulta, porque esquece da sintaxe e pode atrapalhar um pouquinho. Beleza? Mas vamos seguir aqui, tá? Tá acabando. Beleza. Já acabou, na verdade, né? Perdão. Então, assim, esse aqui é o conteúdo que a gente queria mostrar para vocês, tá? Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Eu acabei estourando uns 20 minutinhos e confundi aqui no final, peço perdão, tá? Essas funções eu não uso muito, porque no meu serviço a gente procura evitar usar elas em razão desse particionamento, porque isso tem um custo de performance. A gente consegue reescrever esses códigos com group by e subqueries, tá? Mas se precisar, a gente recorre a elas. Qual que é uma boa prática? Assim, a gente evita usar coisas pesadas, como esses casos aqui. Se não tiver opção, aí parte para ela, tá? A gente tenta usar group by com subqueries e tudo mais. Se não tiver alternativa, aí usa elas, tá bom? Então é uma questão de bom senso. Tenta de um jeito, tenta de outro, vê qual performa melhor. O que performa mais, aí você coloca lá no teu código mesmo. Dificilmente você vai escrever um código que sai lindo de primeira performático. Normalmente a gente escreve um código focado na regra de negócio e depois que a gente alcançou o objetivo da regra, perdão, a gente reescreve, faz as adaptações para deixar mais performático. E para vocês poderem fazer isso, vocês vão precisar levar em consideração os tipos de join, essa questão de ordenação, de ranking. Aí vocês vão ter que avaliar todos esses conhecimentos. Eu vou tentar com lead, vou tentar com lag, vou tentar com first value, vou tentar com partição, vou tentar sem, vou tentar com group by, vou tentar com subquery, vou tentar com tabela física, Você vai testando várias opções para ver qual se adapta melhor àquele contexto. E aí vocês vão pegando o jeito da coisa, tá bom? Dúvidas? Não, tudo bem. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, tá? Eu recomendo que vocês leiam livros, tá? Todas. Eu sei que, eu sei que é um pouco complexo, tá? Isso aqui leva tempo para pegar, tá bom? Então, recomendo fazer focar primeiro na parte do Group By e depois vocês vão testando essas coisas aqui, tá? Para fazer o download lá do TSQL V4, você joga no Google, tá? Ou qualquer buscador, né? Você coloca assim, download TSQL V4, que é o nome do banco que eu estou usando. Ele vai cair nessa página desse rapaz aqui, que é o autor do livro que eu estou usando como base para certificação, material, né? É um livro de certificação, mas é o meu livro, um dos meus livros textos para essa apresentação. Vocês vêm aqui em downloads, tá? Eu vou mandar esse link para vocês. Aí você vem aqui no TSQL V4, tá? Sample Database. Vocês conseguem perceber, ó, se vocês quiserem estudar mais a fundo,
tem um modelo de dados dele, ó, desse banco. Vocês conseguem rodar a consulta, conseguem ver como é que estão as tabelas, isso auxilia bastante, tá? E aí, essas consultas que eu estou rodando aqui, as mais complexas, todas elas estão em cima desse banco, tá bom? Aí eu vou mandar liberar o slide e também colocar o material das aulas lá no script, e vocês podem rodar essas consultas para ver com mais calma, tá? Porque é muita informação. Mas é importante pegar, olhar por partes, jogar no Excel, fazer essas coisas aqui, fazer cálculos específicos, entendeu? Você seleciona esse grupo aqui, seleciona o mínimo, seleciona uma. Usa o Excel para auxiliar nisso, tá bom? Porque são funções mais complexas mesmo, tá? Então, vocês não vão pegar de primeira. Vai fazendo aos pouquinhos, tá? Trabalha com uma dinâmica mais intuitiva que o Excel fornece, e aí vocês vão se aprofundando mais, ok? Então, era isso que a gente queria apresentar. Eu sei que passou um pouco do horário, peço perdão por isso, tá? Mas é um conteúdo muito rico, vale a pena saber que existe, tá? Vocês não precisam ter de cor e salteado isso, mas o fato de você saber que existe, se você precisar fazer um min-max e não quer recorrer a um group by porque vai ficar aumentando as coisas, você já tem mais fácil. Quer saber o tipo de join? Já usa esse material como consulta, tá bom? E aí vocês vão se aprofundando nos estudos de vocês, ok? Era isso que a gente queria apresentar, tá bom? Na próxima aula a gente continua, tá? Então peço que vocês revisem esse conteúdo, se necessário, porque o próximo vai ser um pouquinho mais avançado, tá bom? Mas é isso aí que a gente queria deixar para vocês. Desejo a todos uma boa noite, ok? Obrigado. E aqui estão as referências. E, e aqui. Tem bastante coisa aqui de referência, a gente manda lá no PDF para vocês. Obrigado.